noite, igreja. Seja bem-vindo ao nosso momento de instrução na Palavra do Senhor. E nessa noite continuaremos nossas exposições no livro de Mateus. Antes de irmos para nossas exposições, quero convidar você a escrever seus pedidos no chat para que durante a semana o pastor Isaías e o pastor Caio enviem esses pedidos no nosso grupo e possamos estar orando por seus pedidos durante a nossa semana. Enquanto isso, nós vamos separar um tempinho para orarmos. Então, enquanto uma música vai ficar tocando, vá acompanhando os pedidos no chat, também faça os seus pedidos e coloque diante de Deus e então retornaremos e continuaremos nosso tempo juntos. Então, vamos ter um tempo de oração. Então, vamos orar. Então, na sequência, nós continuamos nosso tempo juntos. Bondoso Deus, obrigado por sua graça, bondade e amor. Obrigado porque o Senhor nos ajuda, o Senhor nos socorre em nossos momentos de dificuldade, nos socorre em nossos momentos de escassez financeira, mas também nos nossos momentos de enfermidades. Obrigado porque o Senhor é justo, bondoso e amoroso e também dispõe de irmãos, a igreja do Senhor para nos socorrer nesses momentos. Obrigado por que o Senhor tem feito, pela saúde, pelos empregos que o Senhor tem mantido nesse momento de tão grande tribulação. Pedimos que o Senhor, através dos médicos, através dos governadores, guie o nosso país para que no momento em que essa pandemia, Deus, possa ser abrandada e assim, Deus, pessoas possam ser salvas e o nosso país voltar à rotina normal. Oramos, agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a ter um bom momento aqui de exposição da Tua Palavra. É isso que eu agradeço, para a glória do Teu Filho. Amém. Voltaremos, então, às exposições. Hoje, meu texto é Mateus, capítulo 24, do verso 16 ao verso 28. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, do verso de número 16 ao verso de número 18. Até aqui, então, nós apresentamos a pergunta dos discípulos após a afirmação de Jesus de que Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído e não sobraria pedra sobre pedra. Então, Jesus dá detalhes do futuro, descrevendo o princípio das dores, um momento de sofrimento, um momento de perseguição, um momento de levante de falsos mestres, de abandono da fé, do esfriamento do amor na igreja e de uma série de temas e assuntos que nós abordamos nas últimas mensagens. Semana passada, então, Isaías disse sobre o abominável da desolação, essa figura tão icônica, singular que aparece na história e que tem o seu objetivo de destruir o povo de Deus e acabar com o povo de Deus. Hoje, então, eu quero dar mais detalhes sobre quem é esse abominável da desolação e sobre a resposta de Jesus para os discípulos. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 24 e não fechá-la até a conclusão da nossa exposição. Então, acompanhe comigo a leitura, Mateus capítulo 24, e leremos de uma vez só, do verso 16 ao verso de número 28. Acompanhe comigo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver irado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.
não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então Jesus começa a descrever, a partir do verso 18, quem é então esse, o que acontece quando o abominável da desolação aparecer. Hoje eu vou dividir o meu sermão em duas partes. A primeira parte eu quero descrever, eu quero apresentar como esse texto foi interpretado e entendido por aquele público, pelo público que Jesus está falando primeiramente. A segunda parte do meu sermão terá como objetivo descrever, então, como nós, enquanto igreja, devemos entender esse texto e como esse texto afeta a nossa vida. Seguindo o texto de Mateus 24, verso 16, olha o que Jesus diz. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quando o abominável da desolação aparecer ali em Jerusalém, aqueles irmãos saberiam, eles conseguiriam identificar e por conta disso deveriam fugir para a Judeia. A ideia da palavra fugir, ela está no imperativo, indicando uma ordem urgente de Jesus. Vocês devem fazer isso. Por conta da questão geográfica, é inevitável que a primeira aparição do abominável da desolação se deu em Jerusalém. Se você ler Lucas capítulo 21, no verso 20, Lucas vai dizer que a aparição do abominável se dá quando Jerusalém for cercada. Historicamente, nós temos precisamente um evento que aconteceu isso. O ano 70, quando Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo. E matou quase 1 milhão de judeus em sua caçada contra o povo de Deus. Então, me parece que Jesus está apontando que a primeira manifestação do abominável da desolação se daria no ano 70. Estando muito próximo daquela geração, ele diz para aquela geração, fujam para a Judeia quando isso acontecer. Desapareçam, corram. Não só isso, olha o que ele continua dizendo. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. A ideia aqui é o seguinte, as pessoas elas estariam no teto das suas casas e quando aparecesse o abominável da desolação, elas tentariam de alguma forma pegar alguma coisa em casa, mantimento, roupa, ferramentas para poder ter um tipo de sobrevivência. E Jesus diz, não façam isso, fujam, corram, desapareçam, fujam, por quê? Porque o abominável da desolação chegou e é um momento de grande castigo e aflição. Mas ainda, olha o que ele diz no verso 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. A ideia aqui, talvez pessoas, estando num dia de sol, estando no campo, tinha deixado sua roupa de frio em casa. Em Jerusalém faz muito frio à noite. Então, o que talvez Jesus está dizendo? Não volte na sua casa para buscar nenhum tipo de roupa para te proteger do frio. Não pense nisso. Fuja, porque a melhor coisa a se fazer é a fuga. Porque senão haverá um grande banho, um grande derramamento de sangue. Ainda continuando sobre isso, olha o que ele diz no verso 19. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. A ideia desse ai é um ai forte, a ideia de um profundo sofrimento, profundo lamento de Jesus. Por quê? Mulheres grávidas têm menos mobilidade em um momento de fuga. Ai dessas mulheres também que amamentarem, que terão que não só proteger a sua vida, mas também proteger a vida do seu filho.
e da sua filha. Então, dos versos 16 ao verso 19, Jesus está dizendo que quando o abominável da desolação se revelar em Jerusalém, o que o seu povo deve fazer é fugir. Eles devem desaparecer, devem se esconder, correr, porque quando o abominável da desolação aparecer, o sofrimento, a dor e a miséria serão recorrentes, serão frequentes e constantes ali em Jerusalém. Mas não só isso. Olha que Jesus continua no verso 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Isso aqui é interessante porque no inverno, provavelmente Jesus está se referindo ao frio que acontece em Jerusalém. Um pouco mais de 2 meses nevou em Jerusalém, mostrando que é uma cidade muito fria. Talvez por conta do frio, as pessoas não teriam tantos locais para se abrigar. Talvez por conta do frio, a neve impediria a fuga das pessoas. Talvez por conta do frio, idosos, crianças pequenas sofreriam os flagelos do tempo. Então poderiam morrer no dia, mediante a fuga. E como ele fala, no sábado, talvez Jesus esteja aqui dizendo a respeito de um dia em que Jerusalém e Israel estaria descansando, celebrando a Deus, sem nenhum tipo de alerta. E a vinda repentina do abominável da desolação pegaria a cidade de surpresa e traria grande sofrimento, grande mortes e tudo mais. Então, Jesus está dizendo para nós orar, Jesus está dizendo para aquele povo orar. Orem para que isso não aconteça. Orem para que nem no inverno, nem no sábado, o abominável da desolação apareça. E é interessante que ele diz a vossa fuga. Me parece claramente que Jesus está pensando que aquela geração de pessoas que estavam ouvindo eles, alguns deles veriam a vinda do abominável da desolação. Constando que o apóstolo João morreu perto do ano 80, 90 anos, 100, provavelmente João estava vivo, Mateus provavelmente estava vivo e Lucas provavelmente também estava vivo quando o abominável da desolação apareceu. Mas Jesus não termina aí ainda seu discurso para aquela geração. Olha o que ele continua. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Jesus está enfatizando que a fuga deles e a súplica deles se deve porque haverá um momento de grande aflição, de grande dor, como nunca houve e como nunca mais haverá. O abominável da desolação é um momento único na história que para esses judeus trará grande dor, sofrimento e perdas. Sendo assim, olha então o que Jesus diz no verso de número 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus está dizendo que por conta de um grupo de pessoas que ele ama, um grupo de pessoas que Deus elegeu, o momento do sofrimento será abrandado, será cortado. A ideia da palavra aqui é mutilado, algo que é arrancado com uma força, com grande força, mostrando que se não fosse a graça, a misericórdia e o amor, o sofrimento que Israel experimentou no ano 70 seria ainda mais dramático, ainda mais intenso e ainda mais duradouro. Então, do verso 16 até o verso 22, nós estamos vendo a profecia de Jesus para aquele povo, para os seus ouvintes, os discípulos, sobre a destruição em Jerusalém e quando o abominável da desolação aparecesse no meio do povo ali em Jerusalém. Mas, a partir do verso 23, Jesus descreve, caracteriza coisas que também acontecerão no momento em que o abominável da desolação aparecer. Acompanhe comigo então, verso de número 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis.
Aqui é importante porque em um momento de dor, miséria, morte, angústia, perseguição, fome, na mente dos judeus, a figura mais provável de aparecer, a figura que os livraria do sofrimento seria o Messias. E no momento de dor e de angústia é quase inevitável o surgimento de Messias. Líderes que procuram salvar o povo de algum tipo de catástrofe. Por conta disso, Jesus olha para aquelas pessoas e diz: não acreditem, não confiem em tais pessoas. O Cristo não veio, o Cristo não virá. O Cristo não virá da forma que os falsos mestres e os falsos cristos se revelam. E não só isso, olha o que Jesus continua dizendo no verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus está dizendo que surgirão, é a mesma palavra que ele diz ali no começo do capítulo 24. Vão surgir, aparecer no meio do povo falsos cristos. Pessoas que chamam para si a responsabilidade de libertação de um povo que está sofrendo. Jesus está dizendo: não acreditem. Porque essas pessoas terão poderes, capacidades, habilidade de fazer sinais e prodígios. Sinais e prodígios que podem persuadir o povo de Deus a acreditar em suas mentiras. Mas, por bondade e graça, o Senhor diz que isso é impossível. Os eleitos não podem ser enganados. Por graça e bondade, Jesus confirma que, embora o surgimento dos falsos cristos é inevitável, nós, os discípulos de Jesus que estão ouvindo aqui essa mensagem de primeira mão, não serão enganados. E não só isso, olha o que Jesus continua no verso 25. Vede que vos tenho predito. A palavra predito aqui ela é muito interessante porque ela significa um anúncio antecipado que já descreve um intenso sofrimento. Jesus está dizendo o seguinte: eu já estou dizendo, antecipando um sofrimento que vocês terão. Prestem atenção. Fiquem atentos. Fiquem atentos aos sinais para vocês correrem, para vocês fugirem, para que vocês tenham a vida de vocês preservadas. Fiquem atentos. Prestem atenção para não serem enganados pelos falsos cristos, pelos falsos mestres. Continuando ainda o seu discurso, Jesus olhando para aquela multidão, olhando para os seus discípulos, ele diz no verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Jesus está dizendo, não acreditem nos falsos cristos, porque eles vão procurar enganá-los, não acreditem. Não acreditem em pessoas que dizem que eles estão no deserto, talvez um local longe, afastado. Também não creem em pessoas que estão dizendo que o Messias está lá dentro das suas casas, como se ele fizesse parte de uma organização secreta. Não, ele não estará lá. Isso é uma mentira. Não acreditem em pessoas que se dizem terem novos messias, que serem messias. Indico muito que você procure posteriormente, após a mensagem, obviamente, as 3 grandes guerras judaicas. E você verá que surgiram 2 pessoas que se intitularam Messias e que levaram muitos à morte, fazendo com que o Império Romano castigasse duramente essas pessoas. Muito cuidado. Jesus está dizendo para nós tomarmos cuidado. E continuando isso, olha o que ele diz. Então, como nós saberemos então se o Messias veio ou não? Porque há uma grande perseguição, há uma grande tribulação, há um grande sofrimento. Então aqueles discípulos talvez estivessem perguntando. Então Jesus diz no verso 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tentando resumir aqui, será algo visível, todos saberão,
e será algo inconfundível. Inconfundível. As pessoas saberão claramente que o Messias chegou. Não é algo que vai estar no deserto, não é algo que vai estar nas casas, é algo visível. Todo olho o verá. Todas as pessoas terão a nítida sensação de que o Rei do Universo veio. Por conta disso, Jesus está dizendo que nós não devemos acreditar em ninguém que diz que é o Messias. Em ninguém. Porque o Messias não aparecerá dessa forma. Será uma aparição clara diante de todos, todos saberão disso. Então aquela audiência, ao olhar para isso, já tinha conteúdo suficiente para duvidar dos Messias e saber que Jesus virá sim, mas algo claramente diante de todos. Por último, Jesus diz talvez uma das construções mais difíceis de interpretar de toda a Bíblia, que é a frase do verso 28. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Existe uma infinidade de possibilidades de interpretar esse texto. Eu estou dizendo isso porque eu cacei inúmeras possibilidades. E aqui eu entendo ser a mais plausível é que Jesus está usando duas figuras muito fortes para Israel, cadáver, cara, impureza e abutres por causa da impureza, para chamar a atenção daquela sua audiência, dos seus discípulos, de que os sinais ficarão claros. O cadáver é um fato e os abutres procuram, ou seja, os abutres eles estão em certo sentido relacionados com os cadáveres. Quando você olha para os abutres rodeando algum lugar, que você presume que ali há um cadáver. Então Jesus está dizendo que esse sinal, o sinal visível, isso é que demonstrará que ele chegou. Não vai ter uma revelação individual, não, será algo visível, algo claro. Haverá uma relação entre o fato de Jesus ter voltado e sinais claros que manifestarão diante de todas as pessoas. Para esse público, primeiro público, os judeus daquele século, eles estavam olhando para isso e tiveram, primeiro, a certeza de que o abominável da desolação apareceria nos templos dele. Que eles deveriam fugir, que eles não deveriam acreditar nos falsos mestres. E que esse Jesus, ele viria um dia de uma forma completamente diferente da que os falsos mestres e os falsos cristos estariam pregando naquele momento de dor. Mas isso foi para aquele público. E isso é importante porque, normalmente, em profecias apocalípticas, escatológicas, existe algo chamado de dupla referência. O que é isso, Todd? É uma mesma mensagem que tem dois alvos. O alvo imediato, a quem se fala, e o alvo futuro, alguém que talvez para o público ali, na primeira mensagem, na primeira vez que foi pregar, não tinha essa noção, mas que olhando para a história, temos a certeza de que o alvo de Jesus era tanto os judeus do primeiro século, como também a igreja e o futuro aí da manifestação do anticristo. Por quê? Primeiro, que aconteceu a destruição no ano 70, mas há outros inúmeros textos que mostram que o abominável ou o anticristo se manifestará futuramente em uma guerra contra Jesus. Ou seja, a profecia de Jesus se cumpriu, mas não totalmente. E isso é importante por quê, meus irmãos? Porque parte desse texto, nós, enquanto igreja, precisamos entender, precisamos interpretá-lo. Basicamente, existem duas possibilidades de nós entendermos esse texto enquanto igreja. Primeiro, que a igreja passará pela grande tribulação. Segundo, que a igreja não passará pela grande tribulação. Quanto a isso, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu dei aula sobre escatologia na igreja, então o link estará aí, o link das aulas estará na descrição do vídeo, você pode acessá-las. Caso tenha alguma dúvida, me procure o Caio, procure o Isaías, nós poderemos responder, tirar as suas dúvidas. Mas, como isso impacta a nossa vida, é que eu quero me deter agora. Primeiro,
Se nós acreditamos que Jesus virá para resgatar a igreja da tribulação nesse momento de sofrimento, devemos agradecê-lo. Devemos louvá-lo por ser misericordioso e nos livrar de um momento de dificuldade ímpar, como nunca antes aconteceu. Segundo lugar, se nós acreditamos que a igreja passará pela tribulação, devemos orar. Orar para que tenhamos possibilidades de fuga, possibilidades de escapar do sofrimento que o abominável da desolação fará contra a igreja. Mas, meu irmão, o que eu mais quero que o meu coração e o seu coração fique atento a esse texto é o surgimento dos falsos cristos. E isso é importante porque se você acredita que a igreja não passará pela tribulação, você deve se lembrar que na mensagem que o Caio pregou, ele disse que surgirão os falsos mestres, surgirão os falsos cristos. E se você acredita que a igreja passará pela tribulação, então você tem também, olhando para o texto aqui, vai olhar e vai perceber que Jesus diz que também haverá falsos cristos. E isso é muito importante, especialmente na nossa cultura brasileira. Recomendo a leitura do livro As Ideias Religiosas no Brasil, de João Camilo de Oliveira Torres. Em um determinado capítulo, ele vai abordar a mente brasileira, que é uma mente, uma mentalidade, uma forma de entender o mundo, que procura por um indivíduo, procura pelo Messias que vai curar as mazelas do Brasil, que vai sarar a terra, que vai mudar todo o Brasil. E isso, meus irmãos, veio desde do imperador Dom Pedro, na proclamação da independência, Deodoro, na proclamação da República. Nós temos com Antônio Conselheiro, na Revolta dos Canudos, nós temos isso com Getúlio Vargas, no Estado Novo. Há no coração do brasileiro o desejo de que uma única pessoa tome as rédeas do país e nos conduza para um momento de paz, de pacificação, nos libertando do momento de sofrimento. Cuidado. Cuidado especialmente nos momentos de sofrimento, de dificuldades que nós estamos enfrentando por conta da pandemia e que pessoas que chamam para ser responsabilidade por curar tudo. Cuidado. Cuidado com os vereadores, cuidado com prefeitos, governadores, presidentes da Câmara, do Senado, cuidado com o ministro do Supremo Tribunal Federal, cuidado com artistas, cuidado com pessoas que estão em locais de poder, cuidado com pessoas que são que têm carisma, cuidado. Cuidado porque é um alerta de Jesus, porque infelizmente talvez nós possamos ser enganados. Cuidado, meus irmãos, porque Jesus não virá dessa forma. Virá inesperadamente. Seja você aquele que acredita que a igreja passará pela tribulação ou aquele que a igreja não passará pela tribulação. Jesus aparecerá repentinamente, de uma forma única, e todos o verão. Por conta disso, eu oro para que você tenha esse alerta no seu coração. Cuidado com os falsos cristos. Ao mesmo tempo que você olhe para a sua posição, para aquilo que você pensa que vai acontecer, e olhe ou para que as pessoas que passarem pela tribulação sejam protegidas, consigam fugir, ou agradecendo o Senhor Jesus de te livrar de tão terrível sofrimento. Com isso, meus irmãos, então eu encerro a minha fala e desejo que você possa olhar para esse texto, refletir sobre esse texto e ouvir aqui as instruções de Jesus e segui-las. Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até o próximo domingo. Vou orar e um abraço. Senhor Deus, obrigado por sua graça, bondade e amor. Obrigado porque a tua palavra nos instrui a estarmos alertas com o que estiver acontecendo ao nosso redor. Peço que o Senhor nos ajude a saber, a distinguir os sinais dos tempos e, a partir do nosso entendimento sobre o que vai acontecer no fim, o Senhor nos ajude a ter uma postura coerente, a não acreditarmos em falsos messias e esperarmos ardentemente a sua vinda. É isso, Deus, que eu agradeço, para a glória do teu Filho. Amém.